apresentar o professor Carlos Alberto Dabos Maluf, professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre, doutor, livre-docente pela FEDUSP, foi chefe do Departamento de Direito Civil no período de setembro de 2011 a setembro de 2015, participou da comissão de juristas criada pelo deputado Ricardo Fiuza para apresentar sugestões de modificações do Código Civil de 2002, tem experiência na área de direito, com ênfase em direito civil, atuando principalmente nos temas Código Civil, condomínio, condomínio edilício, direito das obrigações, direito dos contratos, responsabilidade civil, direito da propriedade, direito de família, direito das sucessões. Conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo, advogado militante na área civil, de família e sucessões, atua no direito imobiliário envolvendo locações e desapropriações, autor de várias obras, entre os quais o curso de Direito em coautoria com o professor Washington de Barros Monteiro, Regina Beatriz Tavares da Silva, Ana Cristina de Barros Monteiro França Pinto, e coautor com Adriana Caldas do Rego Freitas Dabos Maluf, nos seguintes livros: Introdução ao Direito Civil, Curso de Direito de Família e Curso de Direito das Sucessões, pela editora Saraiva. Comentários ao Estatuto da Cidade, pela editora Atlas. Tem canal no YouTube com vídeos gravados, principalmente na pandemia, envolvendo contratos de locação e plano de saúde. E vai agora ministrar uma palestra para vocês. Professor, obrigado, me sinto honrado de estar aqui ao seu lado. Tecnologia para os mais jovens, né? O meu filho que diz isso, o senhor sabe coisa tão mais difícil, se atrapalha na tecnologia. Bem, eu queria agradecer o convite da OAB de São Paulo para participar desse congresso de Direito Condominial, o doutor Fábio Anada, filho do desembargador Anada, que é particular amigo meu, mais velho do que eu, mas quem tem um grande afeto. Doutor Rodrigo Carpati, que eu conheço de longa data, o pai dele que está aqui também. Também o doutor Haroldo, que está na mesa, e a doutora Marcela. E meus caríssimos colegas, aqui eu estou, antes de ser professor de Direito, eu já era advogado. Não vou nem dizer quantas décadas, senão vou dizer que eu sou Matusalém, mas faz muito tempo. E dei aula na Faculdade de Direito de São Paulo, na USP, por 45 anos. O ano passado saí, aposentadoria, continuo como professor sênior no curso de pós-graduação. Já perdi a conta de quantos alunos tive todo esse tempo. Já tenho alunos meus já até falecidos, desembargadores aposentados, etc, etc. Bem, eu vou tentar, em 50 minutos, tenho minha assistente aqui da Faculdade de Direito, a Fernanda Lascasi, falei, Fernanda, será que eu consigo, em 50 minutos, falar todos os aspectos gerais do condomínio edilício? Mas, felizmente, tive uma grata satisfação. Vi que o desembargador Arnaldo Rizzardo, já muita coisa do que eu ia falar, ele já se antecipou, de forma que a minha tarefa vai ser menos ingrata agora, porque eu poderei, de passagem, dizer de alguns pontos polêmicos que ele enfrentou com maestria nesses 50 minutos que ele falou. O doutor Arnaldo Rizzardo, um grande professor, já li a obra dele quase completa, o curso de Direito Civil dele, tem uma produção profícua, tem várias monografias específicas de direito imobiliário e também foi desembargador lá no Rio Grande do Sul. Bem, quando o doutor Anada perguntou, eu falei, olha, doutor Anada, é o seguinte, como eu escrevi sobre o condomínio edilício e participei da comissão do Código 2002, eu preferia dar um tema aberto. Tema aberto, não porque empobreceria aquilo que eu poderia transmitir a vocês, mas pela experiência que tenho, e eu não preparo aula, a Fernanda sabe disso, nem palestra, eu me sinto à vontade para tentar em 50 minutos, até 1 hora, no máximo, em apertada síntese, dizer tudo o que aconteceu nesses 20 anos de vigência do Código Civil de 2002. Bom, então, em breve histórico de 2000 anos, eu vou falar em 2 minutos, eu posso dizer aos senhores que o condomínio edilício ele não é novo. Havia em Roma, há 2000 anos atrás, vários prédios de apartamentos, claro, de 2, 3 andares, não havia elevador, mas Roma era uma cidade que tinha mais de 1 milhão de habitantes, 2000 anos atrás. E os romanos eram sábios, porque lá atrás
eles já diziam o seguinte: o condomínio é a mãe das rixas, é mater richarum, quer dizer, é a mãe das discórdias. Pode ser o condomínio familiar, e esse dá muito problema de família. Mas sabe, senhora, porque é difícil a convivência. Porque se não houvesse, se tivéssemos bom senso, o judiciário estaria abarrotado de questões condominiais envolvendo garagem, dá até morte. Certa feita no Rio de Janeiro, um cidadão desceu armado e atirou no vizinho, porque a questão de garagem é um dos pontos mais emblemáticos nos condomínios, principalmente nas grandes metrópoles. Então, havia o condomínio em Roma, não da forma como é legislado hoje. O fato é que havia algumas cidades francesas. Houve evolução, claro que eu não vou passar por Idade Média, nada disso, eu vou chegar onde interessa e fazer uma comparação da primeira lei de condomínio editada no Brasil em 1928. O Clóvis Vilacqua, no Código de 1916, não previu essa figura do condomínio em plano horizontal, como chamou depois Caio Mário da Silva Pereira, porque o Código de 1916, o projeto foi apresentado em 1899, no finalzinho do século XIX. O Brasil era rural, as pessoas moravam no campo, então não havia, claro, prédio de apartamento no Brasil. Portanto, ficou de fora do Código de 16. Só apenas em 1928 tivemos a primeira lei de condomínio no Brasil, que dizia ter prédios de 5 andares. E aquela lei de 28 tinha uma particularidade muito especial, descrevia o interior das unidades, porque era uma imperfeição técnica. O sujeito vai ter 3 dormitórios, cozinha. Se o sujeito quebra, não vai mais ter 3 dormitórios. Então, a lei de 64, cujo projeto era do professor, que eu conheci pessoalmente, convivi muito tempo com ele, o professor Caio Mário da Silva Pereira, fez o projeto em 1963 e se tornou a Lei 4591/64, que vigorou, pelo menos a primeira parte, até o Código Civil de 2002. Por que vigorou até 2002? Essa questão é polêmica. No meu livro, eu sustento que os primeiros 27 artigos da Lei 4591 estariam revogadas pelo Código Civil e só permaneceram em vigor os artigos que dizem respeito à incorporação. Só que essa matéria é polêmica. Tem autores que acham que não está revogada a Lei 4591. Então, eu entendo o seguinte: naquilo que for incompatível, diz o bom senso que tem que estar revogado. Isso é o princípio de caso maximiliano no direito, na aplicação do direito hermenêutico. Onde a lei é clara, cessa a interpretação. Se diz a lei de 1900 a lei de 4591 do Caio Mário, de que para destituir... Mas sabe a senhora, porque é difícil a convivência. Porque se não houvesse, se tivéssemos bom senso, o judiciário não estaria abarrotado de questões condominiais envolvendo garagem, que dá até morte. Certa feita no Rio de Janeiro, um cidadão desceu armado e atirou no vizinho, porque a questão de garagem é um dos pontos mais emblemáticos nos condomínios, principalmente nas grandes metrópoles. Então, havia o condomínio em Roma, não da forma como é legislado hoje. O fato é que havia algumas cidades francesas e tal. Houve a evolução, é claro que eu não vou passar por Idade Média, nada disso, eu vou chegar onde interessa e fazer uma comparação da primeira lei de condomínio editada no Brasil em 1928. O Clóvis Vilacqua, no Código de 1916, não previu essa figura do condomínio em plano horizontal, como chamou depois Caio Mário da Silva Pereira, porque o Código de 1916, o projeto foi apresentado em 1899, no finalzinho do século XIX. O Brasil era rural, as pessoas moravam no campo, então não havia, claro, prédio de apartamento no Brasil. Portanto, ficou de fora do Código de 16. Só apenas em 1928 tivemos a primeira lei de condomínio no Brasil, que dizia até prédios de 5 andares. E aquela lei de 28 tinha uma particularidade muito especial, descrevia o interior das unidades, o que era uma imperfeição técnica. O sujeito vai ter 3 dormitórios, cozinha. Se o sujeito quebra, não vai mais ter 3 dormitórios. Então, a lei de 64
cujo projeto era do professor, que eu conheci pessoalmente, convivi muito tempo com ele, o professor Caio Mário da Silva Pereira, fez o projeto em 1963 e se tornou a Lei 4591/64, que vigorou, pelo menos a primeira parte, até o Código Civil de 2002. Por que vigorou até 2002? Essa questão é polêmica. No meu livro, eu sustento que os primeiros 27 artigos da Lei 4591 estariam revogadas pelo Código Civil e só permanecendo em vigor os artigos que dizem respeito à incorporação. Só que essa matéria é polêmica. Tem autores que acham que não está revogada a Lei 4591. Então, entendo o seguinte, naquilo que for incompatível, bis o bom senso que tem que estar revogado. Isso é o princípio de Carlos Maximiliano no direito, a aplicação do direito hermenêutica. Não é? Onde a lei é clara, cessa a interpretação. Se diz a lei de 1900 a lei de 4591 do Caio Mário, de que para destituir o síndico eu precisaria de 2/3, veio o Código Civil de 2002 e diz que eu preciso 50% mais uma maioria absoluta. Então, é claro que isso é incompatível, prevalece a regra do Código de 2002, é óbvio. A questão, portanto, que os romanos falavam que era a mãe das rixas, e tinham toda a razão, eles eram muito pragmáticos, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu participei da comissão do Ricardo Fiuza, foi-nos recomendado que não se poderia mexer no texto, porque senão teria que voltar para o Congresso Nacional para aprovar o novo texto. Nós ficamos limitados à atualização da linguagem. E isso foi incumbido a 3 professores, Álvaro Vilaça Azevedo, Zeno Veloso e eu. Então, adaptamos aquilo que era antigo, a linguagem antiga, porque o Código levou 27 anos para ser aprovado, desde 1972. O presidente da comissão era o professor Miguel Reale, o pai, com quem eu trabalhei na Eletropolo por 20 anos, aprendi muito com Miguel Reale. E o Miguel Reale, que prefaciou até um dos meus livros, o Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República, ele queria prestar uma homenagem ao Reale, que já contava 92 anos. Falou, se voltasse isso para o Congresso, com certeza o Reale ainda viveu mais 3 anos, mas o fato é que não se podia mexer no texto, então o Código nasceu meio defasado. Por isso que eu tenho uma matéria na Faculdade de Direito, que são os avanços e retrocessos do Código de 2002. Muito bem. Na aprovação, uma série de problemas surgiram. Uma delas a questão da multa condominial de 2%. Eu me insurgi bastante na época, e o deputado Fiuza falou, isso não dá mais para mexer. Eu falei, deputado, isso não é relação de consumo, isso é prestação de serviço, vai causar um enriquecimento sem causa para os vizinhos. Mas não podemos mexer, vai aumentar a inadimplência. Bom, a ABIC em São Paulo, que o Rubens Carmelias Filho era diretor, nós apresentamos um projeto, em 2003 ou 2004, e o presidente da República era o Lula, mas no primeiro mandato dele, ele vetou. A proposta nossa, através do deputado Ricardo Izar, nós fizemos a seguinte proposta, a meu ver, bastante razoável. Era uma multa diária de 0,33 ao dia, até chegar a 10% depois de 30 dias. O presidente Lula vetou, dizendo que era muito difícil fazer esse cálculo. Quer dizer, ele não, os assessores, enfim, o departamento jurídico lá do Ministério da Justiça. Isso, a meu ver, era uma coisa razoável, 0,33 ao dia. Você esqueceu de pagar no dia seguinte, não precisava pagar 10%, pagar 0,33%. O fato é que ficaram os 2%, eu falei, isso não é conta de luz, não é conta de água, etc, etc. Quando eu sustentei isso, o então Tribunal de Alçada de São Paulo, eu consegui dividir o tribunal, consegui uma proeza, me lembro, estava contado no meu livro, eram 11 câmaras favoráveis à minha tese, que aquilo não era ordem pública, era a convenção, era negócio privado entre as partes, então não teria por que ter efeito retroativo. Qual era a minha tese? Só valeria os 2% a partir das novas convenções aprovadas a partir do Código de 2003. O Tribunal de Alçada se dividiu, alguns entenderam que eu tinha razão, outros que eu estava errado. A beleza do direito é essa, direito não é matemática, 2 pode ser 4, 5, 6. Tudo bem. Aqueles que acolheram a minha tese falaram, não, é a partir de 2003, entrada em vigor do Código. Os outros, não, ordem pública. Então, aplica-se a todos os condôminos. A questão foi parar no Superior Tribunal de Justiça, e lá, infelizmente, a minha tese
perdi. Quer dizer, o voto do ministro Jorge Scartesini pôs uma pá de cal dizendo que não envolvia ordem pública, retroagiria e teria que ser 2%. Resultado, houve um aumento de inadimplência de 50%, principalmente no litoral, porque as pessoas não vão para lá durante o ano, acumulavam no final do ano e aí depois tentavam fazer acordo. Foi a grande... Depois a coisa se acomodou, porque era muito mais barato, né, não pagar o condomínio, pagar a escola do filho, pagar uma série de coisas que tinham multas pesadas. E o fato é que ficaram os 2%. Bom, então, essa é uma das coisas que eu queria comentar com vocês. Depois, quanto à natureza jurídica do condomínio. Esse, então, é outro problema. Tem personalidade jurídica ou não tem personalidade jurídica? Eu fui um dos autores que carregou essa bandeira lá atrás, comecei a escrever artigos e artigos, até coordenei a revista da ASP em 98. Em 2008, eu escrevi sobre a natureza do condomínio tradicional voluntário e o edilício. A questão era a seguinte: como não tem personalidade jurídica, agora tem um projeto lá em tramitação, ainda não foi aprovado, qual era a técnica? Tinha que fazer uma arquitetura jurídica para saber como é que eu poderia contornar essa falta de personalidade. Olha, se o condomínio tem CNPJ, por que ele não pode adquirir um imóvel? Não pode. Então, eu relato aqui no meu livro o seguinte exemplo. O condomínio quer comprar o terreno do lado para fazer garagens excedentes. Só que eu tenho que convocar uma assembleia. E como não tem personalidade, eu vou ter que ter unanimidade, porque se alguém falar não quero comprar, vai ficar de fora. Não posso obrigar. Então, o que pode se resolver? Tive vários casos, eu sou advogado nessa, que eu sugeri para as pessoas constituírem uma sociedade, uma SS, registrar no cartório de títulos e documentos, obter um CNPJ e adquirir em nome da sociedade, certo? Perfeito. Só que o que aconteceu foi o seguinte: às vezes, 3 ou 4 condôminos endinheirados percebiam a possibilidade, iam lá e compravam, constituíam empresa, consultavam. Aí, depois que eles compravam, os outros falaram, puxa, mas eles compraram. Aí os outros falaram, eu quero entrar na sociedade. Não, isso é nosso. Nós compramos, não precisamos de vocês. E o que acontecia? Criava um problema prático. Aqueles que ficavam preteridos e, por vingança, falaram, também o senhor não vai abrir uma porta aqui do seu terreno para o prédio, o senhor vai ter que dar volta. Eu conheço vários casos. O condomínio não autoriza abrir a porta, o sujeito é obrigado a dar volta, não tem problema de segurança. Então, o problema ficou insolúvel. Ao mesmo tempo, e como direito, como eu disse aos senhores, não é matemática, tem a tese daqueles que defendem que não tem que ter personalidade jurídica. Então, tem que ter advogado para tudo que é lado. O que acontece? Tive um caso concreto de pessoas com muita idade no litoral e que eles tinham uma casa lá no condomínio de luxo e os vizinhos queriam comprar o terreno do lado para fazer quadra de tênis. Esses mais velhos falaram, nós não jogamos, o terreno custava muito caro, nós não jogamos tênis, não queremos. Se tivesse personalidade, a maioria, que era de gente jovem, de 30, 40 anos, ia obrigar aqueles mais velhos a comprarem também aquele terreno. Vejam que coisa interessante. Então, nós temos duas... Como resolver esse impasse? Quer dizer, tem esse lado bom e esse lado ruim. Quer dizer, a maioria obriga, a Assembleia é soberana. A Assembleia é soberana. E ela sendo soberana, a Assembleia comete também grandes injustiças. Qual dela? Qual é a primeira delas? Aquele condomínio inadimplente que fica 20 anos sem pagar condomínio. Conheço vários casos, sou síndico de alguns prédios, já fui de outros, não aceito mais, porque não tenho mais nem saúde para aguentar tanta assembleia. O fato é o seguinte, aquele que não paga, eu estou com um caso concreto, 2 ficaram 25 anos sem pagar o condomínio, cada um deve R$500 mil. Agora, o condomínio arrematou, porque a única exceção que a Lei 459 permite, o artigo 63, de arrematar, a única exceção à regra, entendeu? E entrou R$1 milhão. Todo mundo pensou que fosse dividir aquele pelos 30 condôminos. Não, a Assembleia foi lá e falou, não, esse dinheiro vai ficar como fundo de reserva de condomínio. Quer dizer, então, o que houve, a meu ver? Um enriquecimento sem causa. Claro. O sujeito morou 25 anos, tudo bem, foi arrematado, mas aquele que pagou não vai ter o seu dinheiro de volta, porque eu não conheço nenhum caso que a Assembleia falou, não, nós vamos devolver o dinheiro. Não conheço. Pode ter algum, excepcionalmente. Eu estou com um caso agora concreto, 1.200.000, 20 condôminos achavam que eu recebesse R$60 mil, não vou receber coisa nenhuma. Bom, o enriquecimento sem causa, e tem a ver com o que eu vou falar, foi o capítulo novo do Código 2002, lá no artigo 884 a 887, que eu até comentei, e a melhor definição de enriquecimento sem causa no Brasil, a meu ver, é do professor Orlando Gomes.
Ele diz o seguinte: dá-se o enriquecimento sem causa quando há o enriquecimento de alguém e o empobrecimento de outrem, sem justa causa e sem nexo causal. Exatamente isso. O enriquecimento sem causa já é figura prevista lá no artigo 884 e 887, que também é intimamente ligado a um outro instituto novo do Código de 2002, que é a lesão. Um sujeito, uma senhora de 90 anos, se atrapalha no preço, quer vender uma propriedade que vale 1 milhão por 200 mil. Ela morre. Os filhos falam: mamãe vendeu por 200 uma coisa que vale 1 milhão. O comprador está lá, belo e formoso no apartamento. Os filhos falam: mamãe vendeu para o senhor uma coisa que vale 1 milhão. O senhor pagou 200. O Código Civil dá prerrogativa. Ou o senhor completa o preço, ou o senhor nos devolve a cor, nós vamos à justiça e nós vamos ter que devolver o dinheiro corrigido, porque também, senão, eu não posso ficar com o dinheiro do comprador. O Código dá essa prerrogativa. E tem muito a ver com a questão do condomínio. Então, eu falava da multa, dos 2%. O STJ, o Jorge Cartesini, entendeu que era ordem pública. Cá entre nós, decisões, às vezes, muito mais políticas do que jurídicas, né? O que mais se vê nesse país, eu não queria falar desse tema, porque senão depois vão me censurar aqui, mas o ativismo judicial impera no Supremo, no STJ, etc., etc. Certa feita, fui interrompido por um ministro do STJ, na minha sustentação oral, ele dizendo que não era aquela decisão que ele tinha dado no voto anterior. Interrompeu o advogado, nunca vi isso. Interrompeu, a palavra estava comigo. Coisas do Brasil, né? Mas não vamos nos queixar, que lá no Oriente Médio a coisa está muito pior. Aqui nós temos uma política complicada. Bom, o fato é que, então, nós temos a questão da Assembleia, da soberania da Assembleia, e eu acompanhei o que falou o doutor Arnaldo Rizzardo. Outra questão que eu lutei muito e consegui. Perdi a questão da multa, mas consegui reverter, de tanto que eu mandei mensagens e consegui obter o seguinte: o Código Civil tinha um erro grave. Ele dizia que, para se pagar o condomínio ali, era pelo valor da unidade, não pela fração. E eu batalhei muito por isso. Falei: não pode ser pelo valor da unidade, porque valor é uma coisa muito subjetiva. E eu dei um exemplo que depois alguém viu e ele alterou, que hoje é pela fração, pouco importa. E eu dei o seguinte exemplo: no bairro de Higienópolis, os judeus ortodoxos não podiam apertar o botão do elevador nos dias do Shabat. Então, o primeiro andar vale mais. Ao passo que tem gente que for morar no Parque Ibirapuera, com aquela vista para o parque, vale mais os andares mais altos. Então, é subjetivo, não pode ser pelo tamanho da unidade, pelo valor, melhor dizendo. Tem que ser pela fração, porque a fração é a fração. Pouco importa se é no subsolo, no primeiro andar, no 10º andar. Tá. Bom, isso eles mudaram. Realmente, em 2004, houve essa alteração. Outra alteração importante que o desembargador Rizzardo falou, essa do ano passado, da questão da alteração da destinação do prédio. No meu livro, eu criticava muito aquele artigo 1351, dizendo que precisava unanimidade para mudar a destinação do prédio. E dizia eu, naquela ocasião, da primeira edição, o seguinte: se para mudar a Constituição da República eu preciso de 3/5, por que para mudar uma simples regra de direito privado eu preciso de unanimidade? Não faz sentido. E eu me lembro de um caso envolvendo a Avenida São Luís de São Paulo, uma famosa deputada, que aqui é tudo muito jovem, ninguém conhece, uma famosa deputada polêmica, que ela morava num prédio da Avenida São Luís, e todos os vizinhos queriam mudar a destinação do prédio. Ela não queria. Ela ganhou. Ela foi ao Supremo Tribunal Federal, naquele tempo não tinha o STJ, e ela falou: não, eu não quero mudar a convenção. E todo mundo perdeu, porque se mudasse para comercial, valeria 2 ou 3 vezes a metragem. Com essa alteração do ano passado, realmente fica mais fácil, com 2/3, eu mudar essa convenção. Só que existe um outro problema sério aí. A meu ver, sério, claro. É o seguinte: às vezes o prédio, alguém quer mudar para comercial. E, às vezes, o sujeito acabou de fazer uma reforma e se muda para aquele apartamento, gastou uma pequena fortuna, e, às vezes, por 2/3, não, vamos ter que fazer. Então, ele falou: bom, é misto. Se quiser morar, só mora aqui. Só que ele sabe o inconveniente que é morar num prédio misto, problema dos elevadores, problema de segurança, quer dizer, fica inviável. Então, vai obrigar o sujeito praticamente a ser expulso daquele condomínio. Então, vocês estão vendo que a coisa não é tão simples assim. Da natureza jurídica, agora estou apresentando outro problema. Eu tenho vários casos de pessoas que moram em prédios
prédios de 1 por andar, por exemplo, fala, mas eu não quero aqui instalar uma empresa, vai aumentar a insegurança, vai desvalorizar meu apartamento, porque ou ele é residencial ou ele é comercial. Prédio misto, isso pode funcionar em apartamento de quarto e sala, não estou desmerecendo, não quero discriminar apartamento de quarto e sala, ou estúdio, ou flat, sei lá mais o que nome que vocês possam chamar. O fato é que não é tão simples assim. Quer dizer, você abre uma porta perigosa que poderá desvalorizar a propriedade mais do que ela já está desvalorizada. Aliás, abrindo um parênteses, fechando um parênteses, é incrível como o Brasil, e como dizia um arquiteto francês, que o Brasil nunca teria história da arquitetura. No meu livro, ele tem toda a razão, porque na Europa um prédio de 400 anos é considerado novo, e no Brasil 40 anos é velho. Quando eu era criança, já faz tempo, eu estudava no Colégio São Luís. Os casarões estavam todos lá, mas isso não faz 100 anos. Isso faz 50 e poucos anos, não é 100 anos atrás. Muito bem. Eu andava a pé, todos os casarões estavam lá, e só tinha o Conjunto Nacional, era o único prédio que tinha, único. Tudo. De repente, nos anos 63, começaram a derrubar aquelas casas, né? Aquela coisa maravilhosa, os barões de café, depois os libaneses, os italianos foram comprando aquelas mansões, e virou o que virou hoje. Tudo bem, na Paulista, importante. Então, o arquiteto francês tinha razão, porque lá atrás, isso é importante dizer, na França já tinha os condomínios, no final do século XIX. Quando o prefeito de Paris, que era o barão de Haussmann, ele foi prefeito por 17 anos, na época do Luiz Napoleão, o Luiz Napoleão deu carta branca, só faça o que tiver que fazer na cidade. Ele derrubou todo o lado direito do rio, derrubou tudo, desapropriou 24 mil propriedades, eu digo isso no meu livro Imitações, derrubou a igreja e tal, e fez aquela maravilha que é Paris direito. Mas teve um plano diretor, só podia fazer até 5 andares. Os arrondissements todos, 5 andares e tal. O lado esquerdo, que o parisiense gosta, manteve aquele Paris medieval, charmoso, tal, mais ruas tortuosas. Tal. Isso não ia funcionar em Roma, porque a Igreja Católica não ia querer derrubar 200 igrejas. Então, Roma ficou do jeito que era há 700 anos atrás, 800 e tal, tudo bem. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque havia esses condomínios em Paris, no século XIX, como não havia eletricidade, os elevadores não eram movidos a eletricidade, era outro sistema, meados do século XIX. É claro que não eram prédios altos, eram 5, 6 andares. Então, era outro sistema hidráulico de elevador, 1850, 1860. Bom, a questão da natureza jurídica, já falei, essa questão da alteração, entendeu? Que está mudando, e essa natureza eu não sei se vai passar ou não. Outros aspectos polêmicos que eu enfrento no meu livro, a questão do condômino antissocial, do problema da discriminação. Alguns autores do passado, por exemplo, Wilson de Souza Campos Batalha, que escreveu sobre o condomínio, mas o condomínio tradicional, o Carlos Maximiliano, mas o Caio Mário, que foi o primeiro que escreveu sobre o condomínio, e tem os modernos, né, que escreveram sobre o condomínio, e o Neyman Melian Shailub, que está atualizando o livro do professor Caio Mário, o professor Gustavo Tepedino, que escreveu sobre multipropriedades, que eu já vou falar daqui a pouco. A questão, portanto, do condômino antissocial. O desembargador Risado falou um pouco, e eu quero falar outro pouco. É o seguinte, o condômino antissocial, quem é o condômino antissocial? Bom, em primeiro lugar, a meu ver, sabe que é o condômino, sabe qual é o principal condômino antissocial? É o que não paga condomínio. Esse é o condômino antissocial, independentemente do bairro. Porque ele cria um tumulto. Porque o sujeito que toca a bateria, ele recebe uma carta, uma notificação, convoca-se uma assembleia, e com 75% eu consigo mandar a carta e cobrar até 10 vezes uma unidade, uma prestação mensal. Mas o condômino antissocial, aquele que não paga condomínio, não tem o que fazer. Então, vai onerar os vizinhos. O condômino antissocial, ou quer aquele que toca a bateria, ou aquele que fuma maconha e o cheiro sobe para os vizinhos, ele pode fumar maconha dentro da casa dele, o problema é dele, enfim. Mas o fato é que cria aquele cheiro no condomínio, e a maior discórdia que existe no condomínio chama-se vaga de garagem. Um problema insolúvel, porque são prédios antigos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não tem solução. E, para colocar manobrista, encarece muito o condomínio, problema sério, que cada empregado tem que ter o folguista, 8 horas, então são 3.
vocês colocam os encargos sociais, o empregado que custa 2 vai custar 5. Então, o grande vilão hoje dos condomínios chama-se taxa condominial. Taxa, não. Eu acordo muito cedo, então eu fico verificando preço de locação. Eu vejo que, às vezes, o aluguel é mais barato que o condomínio. Isso é muito comum nos prédios antigos de Higienópolis, tem caldeira, etc., um por andar. É um grande problema. O grande problema, realmente, hoje, é a despesa de condomínio. Só para vocês terem uma ideia, no Conjunto Nacional, é público, eu posso falar, o Conjunto Nacional tem uma empresa que domina quase 40% do prédio, todo mundo sabe quem é. Então, o condomínio lá custa apenas R$ 7.000 no escritório, que não chega a 200 metros, quer dizer, inviabiliza a venda e a locação. R$ 7.000. E não tem jeito. Chega na Assembleia, essa empresa tem 40%, ou quase isso, e chega lá, indica o síndico, etc., etc. Então, essa questão, na França, seria diferente. Na França, não é permitido, é bom que os senhores saibam, o sujeito levar a procuração, ele pode ser dono de 70% do prédio. Ele só pode, quer dizer, se tiver 70%, tudo bem, mas ele não pode dar procuração para o outro, e a voto dele vale o mesmo do outro que tem 2%. Então, acaba essa ditadura, diríamos assim, do prédio. Você tem 70%, mas ele só tem direito a um voto. E o outro que só tem uma unidade, ele pode ter 10%, o valor é o mesmo. No Brasil deveria ser assim, justamente para evitar esse abuso da maioria. Você tem a maioria, não, o direito de propriedade fica assegurado na Constituição, mas só que não está assegurado o abuso de direito. O Código Civil tem lá no artigo 187, né, que o abuso de direito. O abuso de direito é realmente punido, e o sujeito comete um ato ilegal, sim, é abuso de direito. E o exemplo clássico é aquele famoso do começo do século XX em Paris, dos dirigíveis. Isso retratado por todos os autores franceses, o Sabatier, o Demoux, os irmãos Mazot, todos falaram. O famoso Acordo de 1913, que era o Clemence, que era o sujeito que morava numa casa e o vizinho descia com o dirigível. Por espírito de emulação, ele colocou umas pontas aceradas para estourar o dirigível do vizinho. Ele não ia ganhar nada com isso, só espírito de emulação. Ele foi à justiça e a corte de Paris falou, não, o senhor não pode colocar isso, mandou tirar as pontas aceradas. Ou então aquele outro que sabia que o vizinho tinha uma bela vista, então ele colocou levantou lá uma chaminé falsa, de 30 metros de altura, para tirar a vista do vizinho. Não tinha utilidade nenhuma. Então, isso no século XIX. Então, coisa antiga, mas é importante dizer o que constitui o abuso de direito. E, realmente, a meu ver, existe sim, nesse caso típico, ou do Código Nacional, de quem quer que seja, existe sim abuso de direito. É ditatorial, é isso aqui e acabou. Quer dizer, a Constituição diz, fica assegurado o direito de propriedade, mas também o Código Civil, lá no artigo 1228, está lá que a propriedade tem que cumprir a sua função social. Tem que cumprir a função social, não pode também... É justamente essa questão do abuso de direito. Tem um livro muito bom sobre o abuso de direito, que é de um civilista jovem chamado Bruno Miragem. Recomendo a leitura desse livro do Bruno Miragem sobre o abuso de direito. Exatamente, é um dos casos. E teve um do Roberto Rosa sobre abuso de direito, mas aí Roberto Rosa, mas ele já envereda mais para o direito público. O fato é que, vocês vejam que em 15, 20 minutos, quantos pontos polêmicos eu já trouxe aos senhores, e não é questão de querer solucionar. Outra questão que envolve o condomínio, e pacificou-se bastante, é a questão da discriminação. No meu livro eu conto as histórias, desde o tempo do Pontes de Miranda, onde o porteiro barrava a entrada do casal homoafetivo. Antigamente era homossexual, você não podia levar um namorado para visitar, porque o porteiro falou, não, aqui o prédio, desculpe, o prédio de família, isso para dizer o que acontecia 40 anos atrás. Quando era criança, a pessoa desquitada era palavrão. No tempo que eu era criança, fulano é filho de desquitado, como se fosse um palavrão. Né? Fulano é filho de desquitado. Era e principalmente se a mulher fosse desquitada, como não havia divórcio, ela era discriminada pela sociedade. Os pais boicotavam, etc., etc. Houve uma revolução. Então, no condomínio, aconteceu exatamente isso. Quer dizer, havia uma discriminação, sim, hoje, claro que está liberado, não tem esse tipo de problema. O Supremo, em 2011, acabou, quer dizer, convalidou a união estável, pelo voto
do ministro Aires Brito, e depois, meses depois, eu sei que estou saindo um pouco do tema, não estou saindo muito porque tem a ver com o que eu estou dizendo aqui, morar junto, etc. E o ministro depois, Salomão, lá em novembro, em outubro de 2011, foi mais além, chamou aquela união de duas mulheres do Sul de casamento. Quer dizer, e aí, com isso, todas as corregedorias dos estados passaram a admitir o casamento de pessoas do mesmo sexo, como se fosse homem e mulher, no caso de edital, publicado, etc. Todos aqueles prazos de formalidade de casamento. Muito bem. Essa questão, portanto, de discriminação acabou, não tem mais isso, e fez bem. E outras questões polêmicas, o problema da Assembleia. A questão do síndico, não vou falar sobre a responsabilidade do síndico, quer dizer, tem um livro até do Rodrigo, que gentilmente ele já me ofertou, responsabilidade do síndico. Eu gostaria também de mencionar alguns autores modernos que escreveram sobre o condomínio. O saudoso Nelson Coirans, que foi presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, que era especializado em direito imobiliário, o professor Rubens Carmelias Filho, o professor Cristiano Cassetari, que escreveu sobre multa, a cláusula penal na multa. Então, são esses autores modernos que estão enfrentando essa questão. A responsabilidade civil do síndico, que é uma coisa seríssima no condomínio, que se a gente parar para pensar, porque por isso que ninguém quer ser síndico, né? Porque é um ônus pesado. Geralmente, ele responde, às vezes, por omissão. Né? Se tiver queixa, tem cheiro de gás, não toma providência, tem uma explosão, isso é uma coisa muito séria. Essa responsabilidade civil do síndico, eu não poderia aqui em 5 minutos enfrentar essa questão, precisaria ser uma aula específica. O Rodrigo escreveu um livro de 250 páginas sobre isso, então quem sou eu para querer em 5 minutos falar dessa responsabilidade? O fato é que a responsabilidade civil é uma matéria antiga e, claro, aqueles que escreveram lá atrás, José de Aguiar Dias, o Silvio Rodrigues, o Caio Mário, o Orlando Gomes, todos escreveram sobre a responsabilidade civil e, mais recentemente, depois, o Carlos Roberto Gonçalves e o Rui Stocco, que do Tratado da Responsabilidade Civil. O fato é que essa responsabilidade, lógico, está lá no o artigo 159 do Código 16, que hoje é o 186, todo aquele que por ação ou omissão praticar ato ilícito, ainda que simplesmente moral, está lá no artigo 186, foi o acréscimo que fez o legislador, fica obrigado a reparar o dano. Quer dizer, é aquilo que os romanos falaram, a responsabilidade extracontratual ou aquiliana. In lex aquilia et levissima culpa venit. Não tem nada escrito, não é contratual, é extracontratual. Todos os civilistas chamavam aquela responsabilidade extracontratual ou aquiliana. Dizendo, não tinha contrato, mas tem a responsabilidade. E essa questão da responsabilidade, nós temos problemas graves que envolvem o condomínio, manutenção de elevadores, problema, questão de gerador, se vai colocar gerador ou não, quer dizer, a lei não obriga a colocação, mas hoje gerador é uma necessidade. Eu fui chefe do jurídico da Eletropaulo por 20 anos, quando a Eletropaulo pertenceu ao governo do Estado de São Paulo. O serviço era muito melhor do que hoje, não quero criticar, mas a Enel a nota é 0, né? Quer dizer, é um desastre. E eu trabalhei no tempo que era Eletropaulo, antes da privatização. Bom, então, mudou para pior, muito pior. Isso, quem acompanhou sabe o que eu estou dizendo. Muito bem. Essa questão da manutenção de elevadores, a questão da fachada dos prédios, essa questão complexa, que é a alteração de fachada. Até uns anos atrás não se permitia a colocação de aparelhos de ar-condicionado. O que era luxo no passado, hoje tornou-se necessidade. A cidade de São Paulo não era quente como é hoje, muito prédio, muito asfalto. Hoje é impossível, nos meses de verão, viver sem ar-condicionado. Quer dizer, não é possível que um prédio seja tão retorno, não pode colocar ar-condicionado. Então, que se reforce a parte elétrica, se permita colocar o ar-condicionado. Quer dizer, o que era necessidade? Eu me lembro de uma questão que o vizinho reclamava que o barulho do ar-condicionado do vizinho não deixava ele dormir. E entrou na justiça, questão de vizinhança e poluição. E eu tenho um colega meu que tem um livro sobre poluição, a melhor obra que, a meu ver, que tem, é um grande advogado, chama-se Valdir de Arruda Miranda Carneiro. Ele ganha todas as ações, ele fecha bares, ele é odiado por donos de bar, barulho, mas ele é muito bom, o Valdir. Ele escreveu sobre poluição sonora. E essa questão do ar-condicionado, o juiz disse o seguinte, não vou indenizar porque ele está usando o ar-condicionado de forma civiliter, de forma civilizada. Paciência, o vizinho tem que tolerar. É aquilo que Santiago Dantas,
Em 1939, escreveu o melhor livro do Brasil, O Conflito de Vizinhança e Sua Composição. Ele tinha apenas 28 anos, o grande Santiago Dantas. Dizia, não, tem o vizinho, o barulho que você tem que tolerar. O sujeito vai morar na Avenida Paulista, ele sabe que tem barulho. O que ele tem que fazer? Ele vai pagar mais barato, porque o prédio é residencial, porque ele sabe que tem barulho. Então, o que ele tem que fazer? Gastar dinheiro fazer uma janela dupla. Vai gastar dinheiro, não tem o que fazer. Agora, eu vou impedir dos ônibus trafegar na Avenida Paulista. Tem uma conhecida minha que me consultou, morava na Avenida Pompeia, do lado da igreja. Ela falou, cada noite, quando o ônibus engata a segunda, faz aquele ronco, eu não consigo dormir. Eu falei, filha, ou você vende ou você coloca a janela anti-ruído. Ela colocou a janela e colocou o ar-condicionado. 2 gastos, né? Quer dizer, mas o que vai fazer? Você não pode mudar. Então, o Santiago tinha razão. Existem barulhos que eu tenho que tolerar, não tenho o que fazer. Essa é a questão. E essa questão me faz me lembrar, e isso, ainda voltando ao exemplo francês, um caso muito interessante. O sujeito morava em Paris e foi morar no sul da França. Foi morar no sul, porque tinha muito barulho em Paris, então ele foi. Chegou lá no sul da França, numa região rural, o galo do vizinho cantava às 5 da manhã. Ele acordava com o galo do vizinho. Ele pediu o seguinte, não, o galo sempre cantou, eu estou aqui, está muito bem. Ele foi à justiça. O juiz falou o seguinte, não, o galo está no habitat dele, o senhor volte para Paris. Ué, ninguém mandou, o senhor vem aqui e quer que o galo pare de cantar? Então, ele falou que era um abuso de direito do vizinho. Não era abuso de direito. O galo tinha que cantar às 5 horas da manhã. É que nem o cachorro, secar a língua do cachorro, quer dizer, não tem abuso de direito. Quer dizer, o galo cantava, então ele estava no lugar errado. Então, isso se aplica ao condomínio? Claro que se aplica ao condomínio. E essa questão do jeitinho brasileiro, infelizmente, essa questão de vaga de garagem, e existem também aqueles que agem com espírito de emulação. Falando em abuso de direito, e eu vou contar um caso concreto. Prédio 1 por andar, o sujeito tem o hall do elevador que é dele. Então, aquela parte do hall do elevador, aquilo é área comum. Eu conheço um caso que o síndico se desentendeu com a condômino, entrou com a ação e ela avançou na área de serviço, tirou um pedaço da área comum. Ele falou, não, isso é área comum, tem que desfazer. Ele perdeu, porque ela falou, mas é 1 por andar? Isso é espírito de emulação. Perdeu, falou, abuso de direito. Mandou refazer, porque não tinha 2 por andar, era 1. Então, aquele hall, entendeu? Um outro que eu conheço, ele tirou a porta dele, saiu do elevador e entrava no apartamento. Ele trancou o elevador. Se bem que aí o problema não era o prédio, era o bombeiro que proíbe trancar o elevador. É diferente. É regra para poder ter o alvará do Corpo de Bombeiro, obrigar o sujeito a não trancar as portas dos... Eu conheço vários prédios antigos que as pessoas trancam até hoje. Isso é ilegal, é proibido, mas as pessoas fazem isso. Conheço vários prédios. Bom, então, cada caso é um caso. O fato é que, a meu ver, houve abuso de direito, sim, porque não beneficiaria ninguém. O sujeito morava naquele apartamento. Não, o que o sujeito vai ganhar lá? 3 metros, 4 metros? Vai valorizar a propriedade dele? Quer dizer, então, tem que haver um bom senso, que eu digo, né, para saber onde que eu posso demandar. Ou então, alguns outros casos interessantíssimos envolvendo vaga de garagem, e esse eu escrevi até 2 artigos sobre isso, aqueles prédios antigos de Perdiz e Pinheiros, onde tinha garagem dentro do pátio, fechado, com porta de aço e matrícula independente. E dizia ali que era para colocar automóvel. Um senhor viúvo com mais de 80 anos, ele não tinha automóvel e ele queria guardar uns móveis dentro lá da garagem, colocou os móveis. O síndico notifica e fala, o senhor não pode guardar, o senhor está desvirtuando o uso da garagem, aí só pode colocar automóvel. Ele me consultou e falou, não, esse síndico está errado. Por quê? Em primeiro lugar, não é prédio, que o senhor não está fazendo da garagem comum, a garagem aberta, colocando sofás, etc. Não, o senhor está colocando com a garagem fechada. Entendeu? Eu respondi, o síndico não entrou com a ação. Ele falou, olha, prevalece o direito de propriedade, não a convenção de condomínio. Sabe por quê? A garagem era fechada. Tive um outro caso, o sujeito guardava um barco. Foi notificado que aqui a convenção que falava em automóvel, não podia colocar um barco. Um outro caso, que o sujeito, aí num prédio normal, não era fechado, ele colocava o carro e 2 motos no espaço dele, físico. A síndica falou, não, o senhor não pode colocar, é um carro só, o senhor não pode guardar 2 motos. Também respondi, parou por aí, porque acho que a síndica falou, vou perder essa ação, porque ele não avançava na área comum.
No lugar de um Galaxy, eu posso colocar 2 Fiat. O problema é meu. Aquele espaço é meu. Então, eu não tenho que... Então, esse tipo de problema que acontece com frequência, geralmente, por causa de revanchismo. A coisa leva para o lado pessoal, o síndico arruma um desafeto e começa aquele inferno dentro do condomínio. Então, dizendo, área privativa é área privativa. Agora, nesse caso da garagem fechada, eu deixei muito bem. Se ele estiver guardando lá botijão de gás, produzindo, fazendo plantação de maconha, ele pode deixar lá a sala de jantar, etc., que não vai ter o menor problema, não. Fecha a porta, porque é uma garagem atípica, ele não está fazendo aquilo guarda-móveis, porque era muito mais barato ele pagar lá, deixar lá dentro, que um guarda-móveis, só para os senhores terem uma ideia, paz, meus senhores, custa R$700, eu perguntei semana passada, por 6 metros quadrados, que não cabe nada, R$700 por mês. É quase o preço de uma locação. 6 metros quadrados custa, ninguém me contou, eu fui fazer, eu precisava de um cliente meu, 6 metros por R$700. Um absurdo. Então, a garagem tinha 18 metros, ele falou, eu guardo muito mais coisa, eu pago o meu condomínio, que é R$100, IPTU. Bom, então, são muitas coisas. Agora, eu queria contar um pouco, professor, das novidades do Código de 2002, isso é importante, dos últimos 4 anos. O professor veio repetir uma coisa, não, eu estou muito antenado a tudo que acontece. Em 2017, teve uma lei que cuidou do condomínio de lote de terreno, a lei de 2017, polêmica, que criou o direito de laje, que, a meu ver, é uma falácia, não conheço ninguém que tenha registrado direito de laje. E outra coisa polêmica que foi criada em 2018 no governo Michel Temer, a famosa multipropriedade imobiliária. Problema muito polêmico. Bom, de multipropriedade eu entendo um pouco, porque o meu falecido pai, e já morreu faz muito tempo, ele, em 1959, acho que ninguém quase era nascido aqui, foi lançado lá na cidade de Campos Jordão um condomínio chamado Parque Hotel, na vila principal de Campos, um projeto feito por um arquiteto do Oscar Niemeyer, tanto que é um prédio grande, todo tortuoso, lembra muito o Copan, na avenida lá em Capivari. E o meu falecido pai entrou nesse empreendimento, eu acabei estudando depois, nesse tempo eu era criança. Bom, enfim, fizeram aquele famoso multipropriedade, que não tinha lei, não tinha nada, e tentaram registrar, venderam lá em períodos de 15 dias por ano, só que só tinha um lançamento de IPTU. Então, transportando esse caso de 60 para hoje, o grande problema da multipropriedade é o seguinte, a lei diz com todas as letras que é o mínimo de 7 dias. Tudo bem. Só que tem um entrave grave. Eu preciso, para poder abrir a matrícula, eu vou ter que abrir a matrícula. Imagina os senhores que eu vou vender 2.000 unidades, porque 2.000 unidades num prédio. Então, o cartório imobiliário vai ter que abrir 2.000 matrículas. E a prefeitura, por sua vez, vai ter que lançar 2.000 carnês de IPTU. Então, às vezes, um prédio, às vezes antigo, que tem o fator obsolescência, que o lançamento é muito baixo, vamos por 5, 6 mil por mês, a prefeitura vai agradecer, porque a partir do momento que eu lançar 100 unidades, quanto vai custar esse IPTU? De 5 vai passar para 50. Vai ficar inviável financeiramente. O proprietário não vai dar um tiro no pé. Não vou especificar, não. E tem outros problemas na multipropriedade. O problema da penhora. Imagina que se aquilo é vendido para várias pessoas, eu vou penhorar tantos avos daquele imóvel, quer dizer, quanto vai valer isso? Então, tem leis que vêm para ficar e tem outras que não pegam. Eu me lembro, no regime de 16, o regime dotal no casamento. Eu nunca vi ninguém se casar no regime do regime dotal, como pouca gente se casa no regime da participação final dos aquestos. Eu tive um aluno meu que se casou no regime hoje não é aula sobre isso, é um regime dificílimo, não comunica enquanto a pessoa for viva, depois isso serve para empresário, porque o particular não vai casar nesse regime da participação final dos aquestos. Então, essa questão de laje, acho que é uma lei demagógica, feita para a periferia, e que eu não tenho planta aprovada, eu não tenho nada, então é uma lei que, a meu ver, quase que uma letra morta. Diferentemente da alienação fiduciária, que ela começou tímida, em 97, e depois de alguns anos substituiu a hipoteca, é muito mais prático e ninguém mais faz hipoteca, hoje é tudo alienação fiduciária. Mas aí tinha sentido, era garantia. Mas nesse caso de direito de laje e no caso de multipropriedade, que envolve só rede de hotelaria, porque na multipropriedade, quem vai ser o síndico, quem vai ser o subsíndico? Isso só vai funcionar para a rede hoteleira. A multipropriedade são várias propriedades em cima da mesma coisa. Então, essas são as novidades que o legislador já trouxe
para o Código de 2017 e 2018. Bom, eu não controlei meu tempo ainda, não sei se ainda tem alguns minutos. Cadê o cara? Bom, se me caçarem a palavra, eu já sei que terminou meu tempo aqui. Bom, então, na questão, portanto, eu falei na natureza jurídica, falei da multa dos 2%, que a minha proposta não foi aceita pelo Lula naquele primeiro governo, né? Falei da Assembleia, a Assembleia Soberana. Outra questão polêmica, a questão da convocação das assembleias. Como é que eu posso convocar se o síndico se recusa a convocar a assembleia? Eu preciso de 1/4 dos condôminos para convocar. Vamos supor, de 20 apartamentos, eu preciso ter 5 condôminos para convocar a assembleia. A questão da prestação de contas, outra questão muito polêmica que envolve o condomínio, a responsabilidade do síndico, evidentemente que essa prestação as administradoras geralmente o fazem todo mês, através de balancetes, e mandam por e-mail para os condôminos. Nós temos a despesa ordinária e a despesa extraordinária. Aí tem uma outra dificuldade, geralmente em prédios alugados, em que o que é de responsabilidade do proprietário, o que é de responsabilidade do inquilino, essa é a grande questão. Então, existem alguns itens que são fronteiriços, por exemplo, colocação de interfone, por exemplo. Aí o proprietário, não, eu não estou morando lá, isso é um conforto do inquilino, ele que paga. Eu sei que não é muito, mas começa a somar. Então, o que é o seguinte, na regra geral é o seguinte, tudo aquilo que envolver reforma do prédio é responsabilidade do proprietário, é evidente, reforma de fachada, reforma de elevadores. Agora, quando se trata de despesa ordinária, o que é despesa ordinária? Então, em princípio, seria a responsabilidade do inquilino. Mas é que existem alguns itens que os inquilinos questionam. Por exemplo, a pintura das áreas comuns. É uma coisa difícil, né? Não, mas seria despesa ordinária ou extraordinária? Essa é uma questão que pode levar a uma discussão na Assembleia. Outra questão polêmica, prédios mistos, onde tem loja no térreo, onde diz a convenção que a loja não precisa pagar o condomínio. Então, eu tenho alguns casos que eu já fui síndico, e prédios antigos, em Pinheiros, por exemplo, tinha as lojas que não pagam condomínio. Só que, na hora de pintar o prédio, os donos dessas lojas têm que arcar com aquilo, porque ou reforma, mas não paga, onera os apartamentos, claro, que estão em cima, etc, etc. Então, são tantos os casos que eu passaria aqui dias aqui falando de um por um. Isso realmente vai ao judiciário, e o judiciário às vezes tem que discernir. Não faz muito tempo, tive 2 casos interessantes, um envolvendo um prédio em Higienópolis, o sujeito morava num apartamento no térreo. Era muito comum em Higienópolis, como lá no Guarujá, apartamento no térreo. A Assembleia aprovou a reforma dos elevadores. O condão falou, eu não vou pagar a reforma porque eu moro no andar térreo, eu não vou pagar o reforma. E perdeu. Mas foi 2-1. Teve um desembargador que achou que ele não tinha que pagar mesmo, porque não, mas faz parte do prédio, teve que pagar sim, 2-1. Então, você veja que não foi unanimidade, né? Ele teve um voto favorável. Um outro caso em Higienópolis, melhor dizendo, em Perdizes, a senhora morava num prédio, tinha uma garagem, comprou um apartamento do lado, e só que não alugou o antigo dela, ela manteve os 2. Ela tinha 2 carros, um em cada prédio. Aí, por questão de segurança, o prédio que ela morava disse o seguinte, quem não for morador no prédio não pode colocar automóvel aqui. E ela não morava, ela morava no vizinho. Ela foi à justiça. Como? E daí? Eu posso parar? Não, porque a senhora vai ter que... O sujeito vai ter que abrir a porta, vai aumentar a insegurança, porque ela tinha que sair para ir para o prédio dela. Ela ganhou no tribunal, 2-1. Teve um desembargador que deu razão, sim, para a Assembleia dos Condôminos, dizendo sim, por questão de segurança, ela que não mora no prédio não pode parar o carro. E ela dizia, o direito de propriedade, eu não aluguei o apartamento, eu estou usando os 2, só que eu tenho que sair, lógico, se eu entrei, eu tenho que sair. Eu tinha que sair pela porta, entendeu? Mas o que é interessante, que eu chamo a atenção dos senhores, foi 2-1, isso tinha que ser 3-0. Esse é o problema de cabeça de juiz. Desculpe, eu não sou juiz, mas quase fui, quando eu fui indicado para o Tribunal de Alçada há 20 e poucos anos atrás, acabei não indo, mas estava na lista tríplice. Mas, quer dizer, eu não entendo. Eu não fui por vários motivos. Primeiro, eu sou contundente, eu sou um sujeito assim que... Eu gosto de litígio, está no meu sangue o litígio, né? De desafios grandes, né? Grandes. Então, vocês vejam que em poucos minutos vocês estão vendo quantos casos nós vamos tendo aqui, que vocês vão parando para pensar no que sucede, né?
tudo bem, estudei muito a doutrina do direito civil, mas como eu sou advogado militante, eu acabo misturando as coisas e a minha memória é razoavelmente boa, então eu vou trazendo para os senhores tudo isso que acontece aqui no dia a dia. Bom, eu falei de praticamente de tudo, os pontos polêmicos das assembleias, o Conselho Fiscal é de bom alvitre que coincida o mandato do Conselho Fiscal com o do síndico, seria bom nomear o síndico, o Conselho, 2 anos, de forma que não adianta colocar na Assembleia que o mandato do síndico vai ser de 4 anos. Isso é contra a lei. 2, ele pode, daqui a 2 anos, ser reeleito. O que ele não pode é se perpetuar no cargo. Pode ficar 20 anos, mas desde que cada 2 anos ele seja nomeado, cada 2 anos, para exercer o seu mistério. E o Conselho Fiscal, né, geralmente de três pessoas que vão fazer parte daquilo. Existem algumas distinções aí interessantes entre prédio residencial e prédio comercial, questão de horário de funcionamento, que é totalmente diferente. O prédio residencial é 24 horas, evidentemente, que o sujeito mora na casa, e no comercial, não residencial, existe hora. Tem prédio que fecha às 8, tem prédio que fecha às 10, questão de turno de trabalho, empregados, funcionários, e, enfim, eu não quero entrar aqui na palestra do doutor Haroldo, né? Ele vai falar daqui a pouquinho, já estou terminando, mas o fato é que nós temos que sopesar sempre em defesa do condomínio. Na questão ainda do condomínio antissocial, ainda só para concluir a questão do antissocial, ele dizia que aquele que incomoda o vizinho. Mas existem alguns casos interessantes. Eu já estou terminando. Esse é interessante. Um promotor de justiça morava num prédio aí nos Jardins, notificou a vizinha, eu fui procurado pelo filho dela, essa vizinha tinha quase 100 anos, e ela necessitava de oxigênio artificial. Então, toda semana chegavam 2 botijões, aqueles grandes dos hospitais, e fazia barulho no corredor, porque aquilo é pesado, então ia rolando. Então o promotor levou, eu comprei esse apartamento há pouco tempo, eu não sabia, isso vai desvalorizar meu apartamento, toda semana chega esse tubo. O filho dela me procurou e falou, fica tranquilo, e chamou eles de condomínio social, né? Eu não queria saber, fica sossegado. Eu respondi, dizendo que era uma necessidade, ela morria, ela tinha que ter aquele oxigênio, e o condomínio não entrou com a ação. Depois de 2 anos, a mulher acabou falecendo, e tudo se resolveu. Mas, quer dizer, o espírito mesquinho desse promotor, porque eu não sei se ele tem uma avó viva, uma mãe, ou então ele mesmo. Então, não faça com os outros o que pode fazer para você. E, para terminar, e aí outra questão insolúvel também, é o problema dos leilões. Quando o imóvel vai a leilão, e o leiloeiro é obrigado a dizer o estado que se encontra o apartamento e que está ocupado. Eu tive um caso recente no litoral, que a mulher não pagava condomínio há 25 anos, tinha 97 anos. Ela tinha sido dona do terreno, história triste, a família era dona do terreno, recebeu em área construída, não tinha mais dinheiro e ficou 25 anos sem pagar. Foi a Astapuro. Só que o sujeito, quando compra um imóvel no litoral, ele quer usar hoje o apartamento, ele não quer usar daqui a 5 anos. Chega lá, está ocupado. Quando o sujeito vai averiguar que tem uma pessoa de 97 anos, ele não dá lance, porque ninguém vai tirar uma pessoa de 97 anos do apartamento. Então, ia para o leilão, aí esperaram a mulher falecer, aí a neta assumiu as dívidas. Então, é um problema sério, porque o leiloeiro, do ponto de vista ético, ele tem obrigado a dizer, olha, está ocupado, tem dívida de IPTU, tem tudo, tem que colocar no edital, senão dá nulidade. Você pode ser levado a erro. Quando está boa a fé do leiloeiro? Me levou a erro. Então, é obrigado a colocar, está ocupado. E eu vou ver quem que está ocupando, não me interessa o imóvel. Eu vou tirar uma pessoa de 97 anos. Então, isso é um problema reincidente, que ocorre com muita frequência, essa inadimplência que vem aumentando, e aquilo vira uma bola de neve. Eu sempre digo, se você tem pouco dinheiro, procure evitar, aconselho, morar em apartamento. Ontem mesmo aconselhei uma pessoa que mora numa casa, meu IPTU é caro. Eu falei, tudo bem, se você atrasar o IPTU, a prefeitura é tolerante, você vai lá, faz um PPI em 100 meses. O condomínio não tem isso. Se você não pagar 3 meses, daqui 2 anos você perdeu o imóvel. Então, o sujeito tem dinheiro curto, desculpe a expressão, evita morar em condomínio. Vai morar em casa, porque eu sei o que eu estou dizendo. Conheço muita gente que, para se livrar do IPTU, ou do guarda, ou da segurança, entra no condomínio sem volta.
E qualquer condomínio hoje, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, condomínio médio custa de R$2 a R$3 mil por mês. Não é achismo, isso é experiência de vida. 2, 3 mil por mês. Isso, em um ano, vira uma bola de neve. Em 2 anos, você não paga mais. Não chega a ser dívida de banco, né? É diferente. Dívida de banco é agiotagem oficial. Antigamente, quando eu era criança, eu falava, o fulano foi buscar dinheiro no agiota particular, estava com o nome sujo na praia. Hoje, o banco, ele oficialmente, ele faz agiotagem. Eu empresto para o banco, ele me dá 0,5% e o cheque especial me cobra 12% ao mês. Né? Quer dizer, então, não existe nenhum equilíbrio nessa questão. Eu acho que eu já terminei, né? Eu já falei demais. Desculpe se eu avancei um pouco no tempo do doutor. Eu acho que não faltou mais nada, mas aí não é propaganda, porque é gratuito. Quem se interessar, eu tenho um canal do YouTube, tem mais de 200 vídeos, com meu nome, Carlos Alberto Dabos Maluf, YouTube, tem lá 200 vídeos antigos, do tempo que eu era jovem ainda. Eu joguei tudo nesse canal, e tem os mais recentes da pandemia, a questão de locação, que a minha tese foi vencedora, não tem nada a ver também com o condomínio, a questão do aluguel, que as pessoas ficaram sem pagar aluguel no shopping e tal, e a minha tese foi vencedora, dividir o prejuízo. Não podia o sujeito ficar sem pagar aluguel, a meu ver, foi um enriquecimento sem causa. E tive, para minha felicidade, ver 3 acordos do STJ, 2 do ministro Salomão e uma da Nancy Andrighi, dizendo do Salomão dizendo que tinha que dividir o prejuízo. Por quê? Qual era a tese? O proprietário não é sócio do inquilino. Quando o inquilino fatura 1 milhão por mês, ele não vai dividir o lucro com o proprietário. Ele vai pagar os 10 mil de aluguel. Por que vai depois jogar todo o prejuízo para o proprietário? A coisa estava no local, foi uma pandemia, não era caso fortuito, não houve terremoto, não houve nada. Então, senhores, com isso, eu acho que eu já posso terminar, não faltou nada. Eu agradeço imensamente a atenção e a paciência que vocês me dispensaram. Muito obrigado. Agradecer ao professor Dabos Maluf pela brilhante explanação.